Fala moçada, questão número 2, playlist de ondas. Dá uma sacada nessa, gente. Tem um gráfico na tela, com escala. Considere uma frequência igual a 2 Hz. Cada quadradinho equivale a 10 metros. Isso aqui representa a nossa escala. Nós temos esse gráfico, que é o gráfico clássico de uma onda, e ela tem uma frequência de 2 Hz. O que significa frequência? Frequência significa que é o número de oscilações de sobe e desce, nesse caso aqui, por segundo. Para produzir uma onda dessa, tem que fazer uma oscilação, certo? Nesse caso, como ela é transversal, vou fazer uma oscilação, sobe e desce, sobe e desce. Vamos fazer com mais detalhes. Aqui está o ponto zero, ponto de saída, vamos dizer assim. Esse ponto aqui, ele vai subir até o ponto mais alto, ele volta para a posição original, desce até o ponto mais baixo e volta para a posição original, certo? Então, se você acompanhar só esse pontinho inicial, ele vai fazer esse movimento. Ele sobe, volta, desce e volta. Então, essa movimentação, a quantidade de oscilações que é realizada por segundo é chamado de frequência. E toda vez que esse ponto ele completa esse movimento, se diz que ele realizou um ciclo, ou seja, ele sobe, volta, desce e volta. Depois disso, ele vai repetir a mesma coisa, ou seja, ele completou um ciclo, certo? Entenderam, gente? Então, ele vai subir até o ponto mais alto, ele vai descer até o ponto mais baixo e voltar para o ponto original. Depois, ele repete. Pois é, a quantidade de vezes que ele faz isso por segundo é chamado frequência. Nesse caso, ele faz 2 ciclos em 1 segundo só, por isso que é chamado de 2 Hz, tá? São duas oscilações a cada segundo, beleza? E o tempo necessário para completar um ciclo é chamado de período. Então, frequência é o número de oscilações por segundo e período, representado pela letra T, que é tempo, é a unidade de tempo, vai ser o inverso da frequência e o período é o tempo necessário para completar um ciclo. E a frequência, mais uma vez, é a quantidade de oscilações por segundo. Então a gente já tem a primeira relação aqui de ondas, que é a relação entre período e frequência, certo? Ou seja, uma é o inverso da outra. Período é o inverso da frequência. Significa que se nós tivermos o valor da frequência, é possível facilmente calcular o período. Ou seja, olha aqui, já vamos calcular o período dessa onda? O período vai ser o inverso da frequência. Ou seja, a frequência é 2, então vai ser 1 sobre 2 ou simplesmente 0,5. Ou seja, ela leva 0,5, meio segundo, para completar um ciclo. Beleza? Pois é, essa oscilação, ela se propaga através do espaço ou através do material. Depende do que está sendo perturbado aqui no meio, né? Se for uma corda, por exemplo, é isso aqui, ou seja, a sua mão vai fazer a oscilação e a corda consegue propagar, a onda se propaga através do material, com esse desenho clássico que a gente conhece, né? Pois é, a cada ciclo desses que eu falei para vocês, né, o período e uma frequência, a cada ciclo desse, a corda vai fazer um desenho, a onda vai fazer um desenho no material que é referente a um ciclo completo, ou seja, é esse desenho aqui, ó. É uma repetição. Vamos falar assim, de uma forma até mais didática. É um morrinho desse aqui, ó, gente. Um morrinho e um buraquinho, certo? Você percebe que depois disso vai repetir o ciclo, né? Outro morro, outro buraco. E assim sucessivamente. Ou seja, essa quantidade aqui, pessoal, recebe o nome de comprimento de onda. Essa distância daqui até aqui recebe o nome de comprimento de onda, é o famoso lambda. Essa letra grega, lambda, representa comprimento de onda. Esse espaçamento, tá? É como se fosse uma identidade da onda, tá bom? Comprimento de onda. Tranquilo? Como aqui no nosso exercício ele foi dado em escala, cada quadradinho vale 10 metros, então aqui ficou tranquilo. Porque olha só, são 1, 2, 3, 4 quadradinhos, então são 40 metros. Então significa que nesse nosso exemplo, o comprimento de onda tem 40 metros. Ou seja, que é o
referente a um ciclo, a uma repetição. Beleza? Tranquilo, né? E amplitude da onda é a distância do zero até o máximo ou mínimo em módulo. Ou seja, qual que é o máximo, o ponto mais alto que é alcançado por essa onda? Bom, como cada quadradinho equivale a 10 metros, então aqui é 10 para cima e 10 para baixo. Então significa que os pontos dessa onda sobem até no máximo 10 e até no mínimo 10. Tá? Então, em módulo, a amplitude é de 0 a 10, que é 10. Ou seja, a amplitude 10 metros. Certo? E como que a gente calcula, para finalizar, a velocidade dessa onda? E a gente vai, então, utilizar a equação fundamental das ondas, que inclusive serve tanto para ondas mecânicas, que precisa de meio material, como o som, ou ondas eletromagnéticas, como a luz que a gente enxerga. Todas as ondas vão obedecer a essa regra aqui, ó. É a lei. É o V lambda F. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda, que é esse espaçamento de um ciclo, vezes a sua frequência em hertz, que é o número de oscilações por segundo. Beleza? Então, a velocidade da onda a gente pode calcular pelo produto entre o comprimento de onda, que nesse caso é 40 metros, pela sua frequência, que é de 2 Hz. E a gente chega num resultado de 80 metros por segundo. Claro que a única alternativa correta dessas aqui é a da velocidade de 80 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Então, valeu!